Hoje o programa está super interessante. Se o seu marido ou sua esposa anda roncando muito do seu lado na cama, estamos aqui com uma grande especialista para tirar várias dúvidas. E se você também, quando vai para a praia, sente aquela dorzinha de ouvido, qual a prevenção para evitar essas dores que incomodam tanto no verão? Estou aqui com a doutora Carmen Barros. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Oh, uma alegria recebê-la aqui. Um prazer estar com vocês também. Bom dia. Doutora, aquelas dorzinhas de ouvido que incomodam tanto quando a gente vai para a praia, qual o preventivo? É uma otite que fala? Na verdade, no verão, o que a gente tem é os banhos de mar, a sudorese, o calor. O que a gente tem é o que a gente chama de otite externa, é a mais comum. Então, são infecções, na verdade, na parede externa do conduto auditivo. Incomoda, hein, doutora? Incomoda não, são muito doloridas e às vezes acabam com o passeio, na verdade, né? Então, as prevenções, na verdade, são nunca manipular o ouvido, não usar cotonete, não fazer uma limpeza sozinha do ouvido. A natureza, ela protege o ouvido, aquela cerinha que tem no ouvido é para estar lá. E as pessoas que têm uma sensibilidade maior da pele, que acontece isso com mais frequência, elas devem, antes de ir à praia, consultar o médico, já que elas têm uma predisposição, para ver se o ouvido está em condições de ir para o mar, né, e sal, água e tudo isso. E às vezes colocar, ele orienta ou uma medicação, ou às vezes só prevenção, uso de gotas como óleo de amêndoa, algum impermeabilizante para proteger a pele do ouvido. Nada muito sofisticado, na verdade é só a prevenção e não manipular nunca o ouvido, com cotonete, com grampo, com caneta, com chave, né? Que isso é bastante comum. Sentiu o desconforto? Não mexe. Procura, às vezes o ouvido tampa, né? Começa a coçar. Não mexa no ouvido, procure alguém para olhar, para mexer no ouvido para você. Muitas vezes tem que tomar uma medicação adequada, né, doutora? Não, sem dúvida. Antibiótico. Não, as infecções, elas podem ocorrer mesmo. Às vezes até tomando algumas precauções, isso pode acontecer. Então, o surfista, né, aquela pessoa que fica muito dentro da água, particularmente as crianças. Então, o ouvido dentro da água, a pele não está preparada para receber aquela água. Então, é como se fosse uma assadura mesmo dentro do ouvido. E aquilo predispõe a infecções. Então, alguma bactéria que esteja na água, qualquer coisa pode contaminar. E a dor é intensa, daí precisa realmente ser visto por especialista e medicado adequadamente. Eu já passei por isso, gente, é horrível. Eu fui na doutora, ela me salvou, né, doutora? Tadinho, não. Cheguei no consultório apavorado. Nada muito sério, a dor que é muito grande. É muito grande. A dor é muito grande, dor de ouvido é uma coisa complicada. E é bom sempre enfatizar para as pessoas em casa não se automedicar, né? Sim. Não, isso é um grande problema. Às vezes o paciente chega com complicações, na verdade, em decorrência do que ele fez, nem muito do que causou. Então, às vezes é uma coisa simples que podia ser resolvida rapidamente e se transforma num processo infeccioso, tem que entrar numa antibioterapia por um tempo prolongado, ficar sem piscina o resto do verão ou sem mar, né? Isso é um grande problema. Tirar a criança da piscina com esse sol, por exemplo, que está fazendo hoje, às vezes a gente tem que deixar a criança uma semana, 10 dias fora da piscina. Então, isso é difícil. É difícil. Isso vai é um acabar castigo. Com as férias da criança. É um castigo. Doutora, uma coisa também que eu reparo muito, assim, o ar-condicionado, você está no verão, quente pra caramba, você entra no ar-condicionado gelado. Isso afeta a garganta? Então, o ar-condicionado ele é um benefício, na verdade, porque a gente não suportaria hoje viver em algumas condições sem o ar-condicionado. Então, ele deve ser usado com cautela. O grande problema é a higienização. A gente até sabe, dentro do automóvel, em alguns estabelecimentos, é difícil manter um ar-condicionado limpo, na verdade. Sempre com filtro, né? Porque ele está cheio de impurezas, né? Sempre filtro. Na verdade, ele tem que ter uma manutenção constante, porque qualquer coisa que tem ali, ela vai ser disseminada muito rapidamente. Isso muito pior do que a própria temperatura. Desde que você esteja adequadamente hidratado, alimentado, aquele ar, na verdade, frio, se você está protegido, ele não vai te fazer tão mal. O problema do verão é o choque de temperatura. Então, você entra num lugar quente, você vai para um lugar frio demais. Então, isso sim tira um pouquinho a proteção de via aérea e predispõe com que você faça uma infecção. Então, na verdade, mas isso é difícil a gente controlar. Então, manter a saúde, né? Se alimentar bem, o bom senso nessas horas. Uma boa hidratação. E hidratação é fundamental, né?
fundamental. Doutora, também as pessoas passam muito mal assim com a baixa umidade do ar, né? Sim. Então, problemas de rinite, né? Isso a gente sente mais no período do inverno mesmo, né? Quando realmente o tempo é mais seco. No período de verão, a gente tem mais o problema por causa do ar-condicionado mesmo, muito tempo, na verdade, constantemente no ar. Então, isso diminui um pouquinho a umidade relativa do ar e o paciente que tem uma sensibilidade alérgica, uma alergia respiratória, ele vai sentir mais do que os outros, sem dúvida nenhuma. E quem tem muita alergia tem que tomar cuidado com os ursinhos de pelúcia, né? Tapetes, né? Com os ácaros, né? Os Aqueles ácaros. que a gente não vê, mas a gente teme. Isso aí 90% do controle da alergia respiratória é ambiental. É controle ambiental. Que bacana. Quantas dicas bacanas aqui com a doutora Carmen. Ela é minha médica, é fera. E ela é toda simpática e didática nas dicas. Doutora. Que bom. Eu tô vendo aqui também que tem muitas pessoas aí que estão sofrendo, né? À noite, né? Porque não dorme bem e não deixa o companheiro dormir, né? O casal sofre, né, Robson? O casal Robson? sofre. A cama fica tremendo, aquele ronco. E o mais interessante também, que muitas pessoas não sabem, né, é a apneia noturna, né? Sim. Que a apneia noturna, se não controlada, pode dar vários problemas de saúde futuros. Com certeza. Né? Na verdade, o ronco não é uma coisa inocente. Ele não é uma coisa inocente nem no adulto e muito menos na criança. Né? Então, é sinal. O ronco é sinal de que o ar está passando com dificuldade pela via aérea alta. Né? A gente tolera um ronco, na verdade, em situações como uma gripe forte, o nariz obstruído, às vezes uma bebida alcoólica em exagero, daí a gente sabe que depois de uma cerveja, alguma coisa, o marido vai roncar mais, o uso de uma medicação relaxante, um antialérgico que relaxa muito a musculatura da garganta, naquela noite provavelmente aquela pessoa vai roncar mais. Agora, um ronco alto, constante, que incomoda o parceiro, ou às vezes até a vizinhança. A casa treme. A casa treme, os filhos e tudo isso. Tanto no adulto como na criança, a gente enfatiza a criança porque não é bom a criança roncar. A gente chama atenção e deve ser pesquisado o que está acontecendo. Alguma coisa pode estar obstruindo a passagem do ar. Obstruindo a passagem do ar. E isso interrompe o sono e, na verdade, não vai ter um sono bom. O ronco, muitas vezes, é isso que você falou, ele esconde, na verdade, uma apneia do sono, que do ponto de vista médico, para o médico, ela tem uma importância até muito maior do que o ronco. Né? A apneia do sono é quando você tem uma obstrução na via respiratória tão grande que o ar não passa mais. Então, durante alguns segundos, aquela pessoa não respira. Ela não respira e ela deixa de oxigenar. Então, ela deixa de mandar oxigênio para o cérebro, para o coração, para os tecidos, para a parte muscular. Tá? Então, isso acontecendo várias vezes à noite, você vai ter a médio e longo prazo, lógico, prejuízos na criança de desenvolvimento, de crescimento, alterações cardiovasculares, alterações neurológicas, além de um cansaço extremo. O paciente que deita e nunca descansa. Nunca né? descansa. Sente cansado durante todo o dia. É porque quando você vai adormecendo, à medida que você vai aprofundando nos estágios de sono, você vai tendo um maior relaxamento de toda a musculatura. Então, nos estágios mais profundos de sono, é que aparece mais a apneia. Então, o paciente começa a dormir, começa a relaxar e faz apneia, existe um sinal para o cérebro dele. Fulano, se mexe, respira, faz alguma coisa. Então, ele tem uma superficialização desse sono. Então, é um paciente que vai ficar a noite inteira num sono superficial. Então, ele chega no seu consultório e ele não chega no sono profundo, ele não relaxa. Não chega. Ele fala, doutor, eu durmo 8 horas, eu não descanso. Eu durmo 10, eu não descanso. Eu durmo 15, eu não descanso. Daí você vai levar minha esposa lá, Marcinha, porque ela anda chutando a minha canela de noite. É mesmo? Viu, Marcinha? Ó, ela tem a danada da síndrome das pernas inquietas, né, Márcia? Chega 4 horas da manhã, ela tá me cutucando assim. Eu até fico animado, né? Falo, opa, mas daí eu vou ver, ela tá dormindo. Ô, Robson. Doutora, quais os sintomas da apneia? Como a pessoa tem que ficar esperta assim para procurar o médico? O primeiro sintoma mais importante é aquele paciente que ronca e que chama atenção. Então, o parceiro, ou a esposa, ou o marido observam que ele ronca e que ele para de respirar à noite. Às vezes, os filhos ou outras pessoas da família se incomodam com o ruído.
Outro sintoma é uma sonolência excessiva diurna. Então, aquele paciente que em situações de monotonia já cochila. Ele cochila numa sala de espera, ele cochila numa fila, ele cochila muitas vezes na direção, que isso é gravíssimo. Na verdade. Muitos caminhoneiros, né? Muitos. Inclusive, existe todo um programa para prevenção de apneia para motoristas de coletivos, né? A hipertensão arterial essencial é um dos sintomas. O paciente passa a desenvolver uma hipertensão arterial. Né? O paciente que acorda cansado pela manhã, então ele sente que aquele sono não é revitalizador. Aquele paciente que ganhou muito peso, né? Que está obeso, a gente sabe que o distúrbio de sono, ele piora ou ele leva uma obesidade também. Então, muitos pacientes que tratam a apneia chegam a perder peso. Na verdade, eu acredito alterações cognitivas, então de memória. Então, o paciente é jovem, não consegue gravar as coisas, não tem concentração para o trabalho, irritabilidade, né? Às vezes o paciente se queixa até de insônia, porque ele dorme tão mal que a impressão que ele tem é que ele não dormiu. Bacana. Esses são os sintomas que eu acredito que sejam os mais importantes. Olha, gente, tem que ficar atento. Seu marido está passando por isso, sua esposa, algum familiar, criança também, não só em adultos, né, doutora? Sem dúvida. E, poxa, você tem uma história tão interessante que você me contou aí, é legal falar para eles, né? Porque até o vizinho agradece, né? Muitas vezes o vizinho agradece, o prédio agradece. Como que é a história, doutora? Não, na verdade, o ronco, ele não é inocente mesmo, é uma coisa que, independente da parte médica, socialmente é uma coisa complicada. Então, por exemplo, eu tenho um grupo, inclusive, de pessoas que pescam juntos, que mandaram um colega pescador, que é colega, porque eles não aguentam mais pescar com ele, porque à noite ninguém dorme na turma porque ele ronca. Né? Então, ele veio fazer o tratamento porque os colegas... Ele não pode mais ir na pescaria, acabou com a pescaria dele. Né? Então, e a gente tem... Quer dizer, não vai ficar nenhum peixe por perto. Né? Não fica ninguém, some os peixes, some os amigos. Ninguém quer mais que ele vá, entendeu? Então, a gente tem que solucionar esse problema para ele. Então, na verdade, é social. Aquela pessoa que viaja de ônibus, mora numa cidade e trabalha na outra, e ninguém dorme no ônibus. Porque ele sentou, começou a roncar, a turma que quer dar aquele cochilinho até chegar no trabalho, vai de Guará a São José ou até São Paulo, não consegue dormir. Todo mundo acha que não ronca, né? Todo mundo acha que não ronca. E o caso interessante que a gente tinha conversado é um paciente que tinha uma apneia grave, ele foi na clínica, ele foi operado pela equipe direitinho, e daí no retorno do paciente, a companheira e a esposa veio com dois presentes. Né? A esposa assim, olha, doutora, esse presente aqui é para a equipe de vocês, porque realmente eu estou extremamente satisfeita, ele está muito bem, dormindo bem, não ronca mais. E esse presente aqui é do nosso vizinho, que também está muito grato, diz que é eternamente grato à equipe. Coitada dela, né? Ela estava no meio da maior confusão ali. Imagina o barulho, né? Imagina o barulho, era uma britadeira, não era um ronco, não é? Doutora, e essas receitas caseiras, alguma fruta benéfica? O pessoal fala muito da romã, da maçã. E são sim, na verdade são. Isso não traz malefício nenhum. Isso melhora um pouquinho a impostação vocal. E existe uma orientação fonoaudiológica para você fazer uso desse tipo específico, particularmente a maçã, né? Para proteção da laringe, da cavidade oral. E isso que a gente via naqueles desenhos antigos ou né, aqueles seriados onde as crianças iam para a escola e levavam uma maçãzinha de presente para a professora. Então isso tem um significado. Por que elas não davam bombom? Por que elas não davam? Elas levavam sempre uma maçã. Nunca pensei nisso. Então é a maçã e a água. Então a professora sempre tinha a água e a maçã na mesa. Quer dizer, é uma associação interessante e benéfica. Que bacana. E para falar em maçã, vamos dar uma olhadinha agora no nosso quadro Alimentação Saudável com o nosso chefe Marcos Magalhães. Olá pessoal, tudo bem? Há alguns programas nós trouxemos a nadadora Fabiola Molina e servimos para ela uma massa à moda indiana. E hoje nós vamos ensinar como prepará-la. E para prepará-la, você vai precisar de 250 gramas de massa de sêmola cozida, 100 gramas de lentilha ou feijão branco cozido, salsa a gosto, gengibre a gosto, uma colher de sobremesa de curry, sal a gosto, 2 colheres de sopa de azeite, 2 cenouras cortadas a brunoise pré-cozidas. Aquecer o azeite.
adicionar o gengibre em pó ou fresco, como preferir, refogar a cenoura, acrescentar o curry e em seguida colocar a massa, salteá-la, servir num prato ou refratário, acrescer lentilha e salsa a gosto. Aí está, pessoal, o prato que a Fabiola tanto gostou. Essa é a nossa massa à moda indiana, que pode ser servida acompanhada tanto com a lentilha, que é o caso, como com o feijão branco. E lembre-se sempre, comer bem para viver melhor. E um bom apetite e até a próxima! Doutora Carmen, pessoas que têm insônia, o que você deixa de dica para melhorar o sono das pessoas que estão em casa? Então, na verdade, você tem as insônias orgânicas, aquelas pessoas que têm uma predisposição a ter um sono curto, uma dificuldade para dormir, que isso muitas vezes é genético, tá? Mas a grande maioria das insônias, elas estão relacionadas a um mau hábito de dormir, então, um mau hábito de sono. Então, o mundo moderno fez com que as pessoas trabalhem 24 horas por dia e 7 dias da semana. A luz elétrica veio para atrapalhar totalmente o nosso ciclo biológico, que antigamente a gente dormia com as galinhas e acordava com as galinhas. Que era muito saudável. Que era muito saudável. Então, hoje as pessoas desaprenderam a dormir. Então, o que a gente tem que fazer é ter uma rotina para o sono, a gente ensinar o nosso corpo que está chegando a hora de dormir. Ler um livro antes de dormir é bom? Ler um livro antes e desligando. Então, ler um livro que tenha um conteúdo tranquilo, um banho morno para quente, evitar atividades físicas muito intensas, pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, fazer uma refeição leve antes de dormir, para você ter um bom sono. O ambiente de sono ele deve ser confortável, uma temperatura agradável, sem muito ruído, sem muita luminosidade. Diminuindo a luz sempre. Diminuindo sempre a luz. A gente fala que a gente tem que ensinar o corpo da gente a dormir. Quando eu chegava da escola, quando eu era criança, existia uma rotina. Eu chegava da escola, comia o meu lanche, tomava o meu banho, vestia um pijama, me contava uma história e eu ia para a cama e dormia. Hoje não existe mais essa rotina. A Márcia sempre faz isso em casa com as crianças. Vai acordar cedo para ir para a escola, e a criança tem que acordar toda disposta, né, doutor? Sem dúvida. Tem que fazer toda uma preparação para dormir, uma alimentaçãozinha leve. Sem dúvida. E a gente tem essa janelinha de sono, À medida que vai escurecendo, a melatonina começa a aumentar. Os hormônios estão agindo para você dormir. O corpo está querendo. A gente que vai contra a corrente. Daí liga a televisão, põe o som alto, vai na tela do computador. Quer dizer, aquilo lá inibe a liberação de melatonina, entendeu? E você fica lá até 2, 3 horas da manhã. Uma criança, se você deixar, fica até 3, 4 horas da manhã na frente do computador. Cuidado. Os pais têm que estar de olho, Bastante porque as crianças cuidado. estão viciadas no computador cada vez mais, né? E ficam se deixar a noite toda. Sem dúvida, vão ser uns insones mesmo, Vão trocar dia pela noite, E é bom sempre uma semana antes das aulas já ir acostumando a criança a sair. Exatamente, Robson. Fazer uma adaptação uma semana, porque a gente libera um pouquinho nas férias, que tá certo, É férias, mas uma semaninha antes você já deve começar a condicionar de novo. Que bacana, doutora. Fiquei muito contente com a sua visita. O prazer foi meu. Você é fera, Ah. deu várias dicas bacanas aqui, um trabalho de utilidade pública muito bacana aqui no Turismo da Saúde. Que bom, eu que fico contente. contente. Sempre convidada a estar aqui com a gente. Muito obrigada. Vai ser sempre um prazer. Obrigado, doutora. Tá bom? Aí, galera, lembre-se sempre, exercício para o coração é a solução. Tchau!